Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que cai muito em provas, vestibulares e no Enem. Hoje nós falaremos de média, moda e mediana. Tranquilo? Pessoal, com certeza a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é a seguinte: por qual motivo eu devo estudar isso? E a resposta é muito simples. Imagine que você queira descobrir a nota média da sua sala, saber qual calçado é mais vendido em certa loja ou até mesmo descobrir a média de altura do seu time de futebol. Para todos esses conceitos, nós utilizaremos média, moda e mediana. Tranquilo? É um assunto extremamente simples, mas que é bastante cobrado em vários tipos de prova. Maravilha? Então, pessoal, já vamos partir para alguns conceitos que serão importantes para a gente. Então, o primeiro deles será a média. E o que é exatamente a média? A média é o valor obtido somando todos os dados e dividindo pela quantidade deles. Ok? Pode parecer um pouco confuso, mas agora a gente vai fazer uma aplicação e acredito que fique ainda mais claro para a gente. Tranquilo? Então vamos traduzir isso aí para a matemática, que é a nossa área aqui de atuação. Então vamos lá. Ó. O exemplo que foi dado. Ó. Um aluno realizou 4 provas de matemática e as respectivas notas seguem no quadro abaixo. Para que o aluno seja aprovado na disciplina, ele terá que ter uma média maior ou igual a 6. E aí ele te faz uma pergunta: o aluno foi aprovado ou reprovado nessa situação? Então, pessoal, para que a gente tenha condições de responder essa pergunta, vamos calcular a média? E como se calcula a média? A média vai ser igual ao quê? Levando em consideração aqui, pessoal, a nossa definição. Média é o valor obtido somando todos os dados e dividindo pela quantidade deles. Maravilha! Então, vamos somar todas as notas do aluno? 7 mais 5 mais 9 mais 9. E eu vou dividir pelo quê? Pela quantidade de provas. Nesse caso, 4 provas. Tranquilo, pessoal? Então, aqui basta a gente fazer a conta para chegar no resultado. Então, 7 mais 5, 12. 12 mais 9, 21. 21 mais 9, 30. Maravilha. Dividido por 4. Beleza? Pessoal, aqui só para a gente não ter dificuldades para fazer, 30 dividido por 4 é a mesma coisa que 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Ok? Então, nesse cenário, né, o nosso aluno seria aprovado. Maravilha. Maravilha. Então, isso que é a média. Eu somo cada amostra e divido pela quantidade de amostras. Ok? Maravilha. Então, seguimos em frente. O próximo conceito que a gente vai falar, pessoal, é a moda. E o que é a moda? A moda nada mais é do que o valor que mais se repete em um conjunto de dados. E esses valores, e esse conjunto de dados pode ser uma sequência de números ou até mesmo como o exemplo aqui abaixo. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui foi feita uma pesquisa sobre cores preferidas, ok? Então, neste caso aqui, 6 pessoas foram entrevistadas e responderam da seguinte maneira: verde, azul, preto, verde, azul e verde. Maravilha. Vou até pegar uma cor aqui para a gente evidenciar, pessoal. Ó. Então, eu tenho uma amostra verde, a outra é azul, outra amostra verde, ok? Uma outra amostra azul e uma outra amostra verde, ok? Vou até mudar de cor aqui, ó, para a gente simbolizar as outras também. A azul aparece aqui e aparece aqui. E o preto eu só tenho uma amostra, ok? Então, neste caso aqui, a nossa moda é a cor verde. Tranquilo? Pessoal, aqui é importante a gente mencionar o seguinte. Em relação à moda, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Vou até copiar esse exemplo aqui e copiá-lo aqui embaixo. Então, imagine aqui, pessoal, que ao invés de ser preto, também fosse azul. Então, repare, pessoal, que nesse caso aqui eu tenho 3 amostras na cor verde e 3 amostras na cor azul. Então, aqui ao invés de ter uma moda, eu teria 2. E quando nós temos 2 modas, nós chamamos de bimodal, ok?
Maravilha. Aqui, pessoal, também poderia ser amodal. E o que seria amodal no caso? E aí vou colocar aqui embaixo uma outra sequência, ok? Só para a gente simbolizar o que seria amodal. Então, imagine aqui, mantendo os padrões de cores, tá? Verde, azul, branco, preto, roxo e rosa. Repare aqui, pessoal, que eu não tenho repetição nesse caso aqui, certo? Então, quando eu não tiver uma repetição, eu não tenho moda. Então, seria um caso aqui amodal, ok? Maravilha. Além de bimodal, que são duas modas, amodal, que não temos moda, teria ainda mais um caso, certo? Que seria multimodal. E o que seria multimodal? Vou até usar esse exemplo aqui mesmo que eu coloquei aqui embaixo. Vamos imaginar o seguinte, que fosse verde, verde, branco, 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 ok? Roxo, roxo. Então, roxo, roxo. Então, eu teria duas amostras verdes, duas amostras brancas e duas amostras roxo. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os três tipos que a gente tem aqui. Amodal, não tenho moda, ou seja, não tenho repetição de padrão. Bimodal, eu tenho duas repetições, né? E o multimodal, que eu posso ter mais de duas repetições aí. Tranquilo? Maravilha. Mediana, o que é? É o valor que fica no meio quando organizamos os dados em ordem crescente. Maravilha? Vamos dar um exemplo aqui, aí eu acredito que fique mais fácil para a gente compreender. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo ele fala o seguinte: ó, determine a mediana da seguinte sequência abaixo. Ok? Repare que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então vou colocar aqui, né? 5 caixinhas, que vai ser fundamental que nós coloquemos em ordem crescente, ok? Então, nesse caso aqui, a menor amostra será a amostra 2, depois eu tenho um 4, depois eu tenho um 5, depois eu tenho 8 e depois eu tenho a amostra 10, ok? Então, a mediana é o meu termo central aqui da minha sequência. Então, neste caso aqui, a minha mediana seria o valor 5, tranquilo? Repare, pessoal, que neste caso aqui, ó, numa sequência ímpar, ok? O termo central sempre será a nossa mediana. Só que posso, além disso, ter uma sequência que seja par, né? Então vamos lá, ó. Imagine aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras. Então, vou colocar aqui a tabelinha para a gente colocar 6 amostras. O raciocínio é o mesmo, pessoal. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Colocar em ordem crescente. Vamos lá, eu tenho 2, 2, 4, 7, 8 e 20. Então, essa seria a minha sequência aí. Maravilha? Então, vamos lá. Tenho 2, 2, o 4, o 7, o 8 e o 20. Maravilha? Diferentemente agora, pessoal, eu tenho, né, 6 termos. Então, o que eu vou ter que fazer? Procurar a metade da minha sequência. E como é que eu faço isso? Eu vou até pegar uma canetinha aqui, ó, e a gente vai fazer da seguinte forma. Pego o primeiro termo, pego o último termo. Então, não são nenhum desses dois que eu quero achar ainda no meio. Pego o segundo termo e pego o penúltimo termo. Repare, pessoal, que agora eu fico com os dois termos centrais. Maravilha? Então, para calcular a mediana numa sequência par, basta eu fazer o quê? A média, né, dos meus dois termos centrais. E aí é o mesmo raciocínio que eu usei lá para a média. O que eu tenho que fazer? Tenho que somar os dois termos, 4 mais 7, e dividir por 2 nesse caso aí, ok? 4 mais 7
vai dar 11. 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Então, nesta configuração, pessoal, a minha mediana seria 5,5. Maravilha? Sem problemas? Espero que sim. Tranquilo? Acho que não tem muita dificuldade para isso, tá, pessoal? Repare, pessoal, que aqui ó, eu coloquei média, tá? Então, a mediana será o quê? A média dos meus dois termos centrais, ok? Mediana, não medianda, ok? Então, maravilha. Perfeito? Então, pessoal, a gente já pode partir aqui para as aplicações do cotidiano, tá? E aqui é só um resuminho para facilitar a vida de vocês aí, ó. Então, média, usada em boletins escolares, pesquisas de renda, notas do Enem, ok? Moda, ajuda o comércio a verificar quais produtos são mais vendidos, tranquilo? E mediana, muito usado em estatística de salários, porque evita que os valores extremos distorçam os resultados. Beleza, pessoal? Então, sempre como eu falo para vocês, além de estudar, é importante a gente praticar. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, ó, que foram cobrados exatamente no Enem, ok? Então, são exercícios aqui reais. Vamos ler o que ele está pedindo? Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. E aí ele dá lá as raias e os tempos obtidos. Aí ele pergunta, ó, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, para que eu consiga calcular a mediana, num primeiro momento, é fundamental que eu coloque essas amostras numa ordem crescente. Maravilha? Então, vou colocar aqui 8 caixinhas para que a gente consiga colocar aí na ordem crescente. Vou até pegar uma canetinha aqui para ficar mais visual para a gente. Então, vamos pegar lá o nosso o menor termo, 20,9, 20,90, 20,50. Então, esse aqui é o meu menor termo, ok? Então, vamos colocá-lo aqui. Deixa eu até colocar aqui já no meio para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. 20,50. E o tempo está em segundos, tá, pessoal? Mas não muda absolutamente nada para a gente. A próxima amostra, ó, 20,50, 20,60, 20,60. Então, eu tenho duas amostras que são 20,60. Ok? Então, vamos lá. 20,60, 20,60. Beleza. Acho que não temos mais. Então, qual que é o nosso próximo número aí? Tenho 20,90, 20,90, 20,80, 20,90 e 20,96. Então, é 20,80. Tranquilo? 20,80. Maravilha. Qual que é a nossa próxima amostra aí, ó? 20,90, 20,90, 20,90. E aí, fechamos com 20,96. Ok? Então, 20,90, 20,90, 20,90, 20,90, 20,90 e a nossa última amostra lá de 20,96. Maravilha! Então, o primeiro passo está realizado. Vamos contar aqui para ver quantos termos tem a nossa amostra? Nem precisa, né? São 8. Então, eu vou ter que usar aquele mecanismo. Ó. Vou pegar esse termo e vou eliminar. Né? Não são esses dois casos aqui que eu vou fazer a minha média. Esse termo, também não são esses dois. Esse termo. Repare lá que sobrou aqui, ó, 20,80 e 20,90. Então, neste caso, tá, pessoal? A minha mediana será o quê? A média entre esses dois pontos aí. Tranquilo? E agora é só somar. 20,80 mais 20,90 dividido por 2. Tranquilo? Isso aí vai dar o quê? Vai dar 41,7. 41,70 dividido por 2. Maravilha? Então, o resultado final aqui, pessoal,
Aí vocês podem até fazer, ó, 40 dividido por 2 dá 20. Mais o quê? 1,70 dividido por 2. Lembra lá do dinheiro, 1,70 dividido por 2 é 0,85. Então, a minha resposta final aqui seria 20,85. Maravilha, pessoal? Será que nós temos essa resposta? Vamos ver aqui. Está aqui do outro lado, 20,85. Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, passo a passo, só para a gente aqui reorganizar o exercício. Falou em mediana. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar aqui em ordem crescente a minha sequência. Se for uma sequência par, eu vou pegar os meus dois termos centrais, fazer a média, e isso será a minha mediana, ok? E se for uma sequência ímpar, aí eu só vou ter um termo central. Esse já é a minha mediana. Tranquilo? Maravilha. Então, seguimos em frente aqui para o nosso próximo exercício. Vamos lá. Aí o segundo exercício caiu no Enem de 2016. Ele fala lá, ó, a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção do semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, R$30.000, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. E aí ele fala lá, o quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso. Aí dá lá os resultados e fala assim, ó, qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para que o gerente continue no cargo no próximo semestre. Beleza, pessoal? Então aqui como é que nós vamos fazer? Ele não quer, aqui vamos fazer passo a passo, ó. Ele não quer que tenha uma média de R$30.000, então vou colocar aqui, ó, média igual a R$30.000. Opa, 30 mil. Maravilha. Se são 6 meses, pessoal, então quanto que ele vai ter que acumular nesse semestre aí? Então, o total que ele precisa chegar lá é o quê? Exatamente 30.000 vezes a quantidade de meses, no caso, 6, né? Então, ele precisa, lá no final de junho, ter acumulado, né, R$180.000. Tranquilo? Caso ele tenha acumulado R$180.000, dividindo por 6, dá uma média aí de pelo menos R$30.000. Nesse caso, daria uma média exata de R$30.000. Tranquilo? O que já seria suficiente para mantê-lo no cargo. Então, maravilha. Então, pessoal, agora vamos ver quanto ele já somou, né? Então, ele já somou. E aí, vamos fazer a conta aqui, ó. 21.000 de janeiro, mais 35.000 em fevereiro, mais 21 em março, mais 30 em abril e mais 38. Agora é só a gente fazer essa conta aí, tranquilo? Vamos até fazer passo a passo aqui, ó. Então, 21 mais 35 vai dar 56, tá? E aqui vou fazer passo a passo, tá, pessoal? Sem pressa. 21 mais 30 mais 51 e o mais 38. Então, aqui só para a gente não errar a conta, primeiro eu vou fazer só o número cheio, ó, 50 mais 50, 100. 100 mais 30, 130. E agora eu vou fazer ali as nossas unidades. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. Ok? Então, nesse período, ele já acumulou R$145.000. R$145.000, ok? Lembrando que ele tem que chegar a 180.000. Então, qual que é o lucro, qual que é o resultado que ele tem que ter no mês de junho para se manter no cargo? Então, o resultado que ele deve mostrar lá para a empresa é o seguinte. Vai ser simplesmente R$180.000, ok? Menos o que ele já acumulou aí.
145 mil reais. Tranquilo, pessoal? Então, 180 menos 145 vai dar 35 mil reais. Então, vamos ver se tem essa resposta. Sim, tem essa resposta aí, item E, ok? Então, se ele conseguir lá no último mês do semestre, no mês de junho, conseguir um resultado de 35 mil reais, somando 21 mais 35, mais 21, mais 30, mais 38, mais 35, dividindo por 6, nós chegaremos numa média aí de 30 mil reais, o que garante ele no cargo. Maravilha? Então, bastante interessante esse exercício aí. Então, vamos para o nosso último exercício do dia de hoje. Ó. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, o PROEJA, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é de 32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou, e com isso a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Pessoal, esse aqui é um exemplo clássico. E como é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui dois cenários. O primeiro cenário é contando todos os alunos e o segundo cenário é já descontando a falta desse aluno mais velho no caso. E aí, tem dos dois cenários, pela diferença a gente consegue saber a idade do aluno que faltou. Ok? Então vamos lá. Nosso primeiro cenário. Ok? Nosso primeiro cenário. Maravilha. O que ele fala lá? Vamos colocar, dar espaço aqui. Ó. Ele fala que a média é 32 anos. Então, vou colocar aqui, ó, média igual a 32 anos. Número de alunos. Ele fala que é 10. Ok? Então, se eu pegasse aqui, ó, cada aluno em média tem 32 anos e eu tenho 10 alunos, então o total de anos aqui seria o quê? 32 vezes 10, ok? Então, o total de anos aqui seria 320 anos. Maravilha, esse é o meu primeiro cenário. O meu segundo cenário, né, ele altera um pouquinho, que ele fala que agora a média passou a ser o quê? 30 anos, é isso? Isso, 30 anos. 30 anos. E o número de alunos, no caso aqui, caiu para 9. Né? Então, número de alunos, 9 alunos. Maravilha. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Qual que é o total aqui, pessoal? Seria o quê? 30 vezes 9. Maravilha. Isso aqui daria um total de quê? 3 vezes 9 é 27. Coloca mais um zerinho lá, 270 anos. Maravilha, pessoal. Então, no primeiro cenário, contando com o aluno mais velho, 320 anos. No segundo cenário, descontando o aluno mais velho, 270 anos. Então, aqui, pessoal, ó, o aluno mais velho terá. E aí, basta a gente fazer a conta, pessoal. Simples assim. 320 menos 270 será a idade do nosso aluno de 50 anos. Tranquilo, pessoal? Então, esta é a resposta que eu gostaria que tivesse lá no gabarito. 50 anos. Nesse caso aqui, ó, a alternativa D. Tranquilo, pessoal? Então, maravilha. Pessoal, antes da gente finalizar, só gostaria aqui de pontuar alguns erros que são extremamente comuns nesse tipo aqui de conteúdo. Tranquilo? No caso da média, o maior erro aqui é esquecer de dividir pelo número de elementos. E cuidado, pessoal, pode ser que na minha sequência lá caia exatamente isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, 5, 10 e 0, ok? Sei lá, não sei quantas, vamos imaginar assim, calcule a média de derrotas que o seu time de futebol teve nas 3 últimas temporadas, né?
E aí você vai falar o seguinte, a média é o quê? Basta eu somar os termos e dividir pela quantidade de termos? Isso, exatamente isso. Mas aqui o zero eu não vou somar, porque não vai dar absolutamente nada. Então o aluno costuma fazer o seguinte, 5 mais 2, 10, dividido por 2, 15 por 2 vai dar 7,5. Cuidado, pessoal. Aqui, embora o zero não acrescente absolutamente nada, ele também é uma amostra, ok? Então eu tenho também tanto somá-lo aqui na parte de cima, como considerá-lo na parte de baixo, tá? Mas se eu somar zero não vai mudar absolutamente nada. Não vai, pessoal, mas coloca simplesmente para vocês não terem uma falta de atenção e acabar perdendo o exercício, ok? Então, 15 por 3, 5. Então, nesse caso, a média desse exercício hipotético que a gente criou seria 5 derrotas, em média, por temporada. Tranquilo? Maravilha. Já em relação à moda, pessoal, achar que a moda é o maior ou menor termo da amostra. E, na verdade, né, a moda é o valor que mais se repete. O que eu estou querendo dizer? Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui 50, 10 e 10. A minha moda, pessoal, é o que mais se repete, tá? E não o meu maior ou menor número, tranquilo? Muita gente aí acaba tendo dificuldade ou acaba tendo uma distração e acaba errando esse tipo de exercício, tranquilo? E na mediana, as pessoas até conseguem fazer com uma certa facilidade, mas esquecem um detalhe que é fundamental, né? Lembrando lá que na mediana nós temos que colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ok? Lembrando que a mediana de uma sequência ímpar, vou ter o termo central. Em uma sequência par, né, eu terei dois termos centrais, onde eu terei que fazer a média aritmética para chegar na mediana. Tranquilo, pessoal? Pessoal, espero que tenham entendido a diferença entre média, moda e mediana, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu faço questão de responder, ok? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que sempre confunde esses conceitos. Até mais, pessoal. Bons estudos!